Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Na verdade, nós vamos ler o verso 29 do capítulo 2 e entrar no capítulo 3 até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Até aqui, amados irmãos, nós vamos mais uma vez orar. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento e coração para nós entendermos a Tua palavra. Ao mesmo tempo, pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou as Escrituras Sagradas, conduza o Teu servo, que aqui está à frente, para ser fiel na exposição da mesma, de modo que o Senhor fale aos nossos corações e não haja interferência humana nisso, mas tão somente a exposição da Tua palavra. Guarde o nosso coração e abra o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o verso 29, no finalzinho dele, o João fala que aquele que é nascido de Deus, ele pratica a justiça. Deus é justo, naturalmente, quem nasceu de Deus também pratica a justiça. E nós temos aprendido aqui, ao longo do tempo, que a conversão ou o novo nascimento é uma obra de Deus. E a Bíblia nos dá bastante informações sobre isso. Por exemplo, quando nós olhamos para João, o Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 1, no verso 13, ele vai dizer assim sobre o novo nascimento. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, veja que João fala aqui de um nascimento natural, ou seja, nós nascemos dos nossos pais, um homem e uma mulher. Então, há aqui um nascimento natural, sanguíneo, mas há um nascimento aqui que é um nascimento sobrenatural. E aí, então, João diz que essa conversão espiritual é uma obra de Deus e algo sobrenatural. E ele diz que esses que nasceram, eles nasceram segundo a vontade de Deus. Isso quer dizer que nós não podemos impor conversão em ninguém. Não é uma escolha do pai e da mãe. Embora eu creio que todo pai e toda mãe, ele vai orar para que os filhos sejam convertidos. Mas é importante entender que nós não impomos sobre os nossos filhos uma conversão, porque, segundo o que João nos ensina, ela é uma obra de Deus. Então ele diz, nasceram segundo a vontade de Deus. Deus quis isso. Deus desejou isso. Deus planejou isso, e Ele então efetuou isso no coração dos seus eleitos. Também aqui em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, João continua falando do novo nascimento. E agora há uma discussão aqui com um homem religioso, que no caso é Nicodemos, e João então, ou melhor, Jesus fala para ele o que é o novo nascimento. No versículo 3, ele diz assim, do capítulo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A expressão nascer de novo ou nascido de Deus é a mesma. É uma frase aqui sinônima. E ele está falando então de um nascimento
que é um nascimento extraordinário, não é uma obra humana, mas uma obra de Deus. E aí Nicodemos faz a pergunta no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então veja que ele está entendendo aqui, ou o que o texto nos demonstra, que ele está ainda entendendo como um nascimento natural. Mas Jesus está falando de algo sobrenatural. E aí Jesus então responde no verso de número 5. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que ele diz que precisa nascer do Espírito Santo. Então o novo nascimento, conforme João está falando na sua carta, é um nascimento que é obra do Espírito Santo e não uma obra humana. Eu vou repetir para os irmãos: vocês são crentes não por vontade própria, vocês são crentes por vontade de Deus. E Deus mudou o coração de vocês e habilitou vocês a crerem nele, a confiar em Cristo e a confiar na obra de Cristo. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Mas nós encontramos mais informações sobre isso na carta, por exemplo, de Tiago. Na carta de Tiago, Tiago também fala algo sobre isso. Lá no capítulo 1 da carta, no verso 18, ele diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então veja que é uma referência a Deus, e Tiago diz que quem nos gerou foi Deus. E Deus promoveu essa geração, essa conversão em nós, ele diz por meio da palavra da verdade. A palavra da verdade aqui, evangelho, é a mesma coisa. Então, esses que estão ouvindo Tiago, ou que recebem a carta de Tiago, e na sua maioria eram judeus, Tiago está dizendo: olha, vocês foram gerados por Deus, e gerados por Deus por meio da palavra de Deus. Então, é Deus quem gerou a esses. E também nós temos algo na primeira carta, ou na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 também, no versículo de número 4, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, nós encontramos o seguinte: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Observe então os irmãos que Pedro diz: pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Ele diz: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Pedro não está dizendo que nós seremos divinos. Pedro está falando aqui da santidade de Deus. E acredito que Pedro está dizendo o seguinte, que o crente, uma vez que ele é convertido, e por meio das promessas de Deus, esse crente vai sendo assimilado à natureza divina, ou seja, ou à santidade de Deus, ou seja, ele se torna santo. É isso que nós temos lá em Levíticos, capítulo de número 19, né? Ele vai dizer, 29, eu creio que é isso, verso 1, ele diz que sede santos porque eu sou santo. Então, no ato da conversão, da regeneração, Deus produz no crente essa disposição santa de imitá-lo e de ser seguidor dele. Então, quando João aqui usa, no verso de número 29, ele diz que sabeis que ele é justo, ele diz: reconhecem também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, a ideia de praticar a justiça, então aqueles que são nascidos de Deus, que foram transformados por Deus, eles são observadores da palavra de Deus e pela fé eles põem em prática a palavra de Deus. Conforme Pedro diz, tem as promessas, eles então estudam as promessas, têm conhecimento das promessas, e a santidade de Deus, ela começa então a se manifestar em nós, ou seja, vamos sendo purificados, santificados, conforme Deus. E é isso que João então está nos ensinando também, né, a respeito disso. E na sequência agora, então, ele vai dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, agora, João usa uma expressão dizendo, vede que grande amor. Essa expressão vede, irmãos, é algo parecido com contemplem, ou analisem isso, ou deixe que isso tome em vocês. É isso que João está dizendo. Então, investiguem isso, compreendam isso. Ele diz, vede que grande amor que nos tem concedido o Pai. Então, a primeira coisa que Pedro aqui então nos ensina, irmãos, é que Deus ama aqueles que Ele salvou, que Ele regenerou. E João está dizendo isso. Ele diz, olha, e contemplem isso, analisem isso, investiguem isso. Então, essa contemplação do amor de Deus é importante para nós como cristãos, principalmente num período onde heresias são difundidas nas igrejas, onde os crentes são atacados pelos falsos mestres. E lembrando os irmãos que uma seita, não é, aquilo que contradiz a palavra de Deus, normalmente vai ensinar as pessoas de que você precisa conquistar o amor de Deus. E como que você faz isso? Aí ela te ensina um monte de coisa. Faça voto disso, faça voto daquilo e assim por diante. Mas observe que quando João nos manda contemplar, ou analisar, ou investigar isso, ou entender o amor de Deus, ele diz, olha, veja quão grande amor com que Deus tem nos amado. É claro que a palavra grande aqui, ela está se referindo à grandeza mesmo do amor de Deus, a intensidade disso. Nós temos que entender que a intensidade do amor de Deus por nós, amados irmãos, é a intensidade do seu ser. Quando diz que Deus ama alguma coisa, Ele ama com todo o seu ser. Então, o amor que Deus dispensa sobre o seu povo, sobre a sua igreja, é um amor do tamanho dele. Agora, usar tamanho para Deus também é um problema, porque Deus é infinito. E usar a palavra infinito para Deus também é um problema. Mas é a maneira que nós temos de entender isso. Porque Deus ama o seu povo na intensidade dele, da grandeza dele. Então, João diz, vede que grande amor que Deus tem nos concedido, ou o Pai tem nos concedido, né? E aí João vai mostrar para nós como que Deus nos amou. Ele diz aí, ó, veja que Ele nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Há um sentido, irmãos, que toda a criação ela é filha de Deus. Porque tudo que existe veio de Deus, Deus criou todas as coisas. Então, falar que Deus é o Pai da criação não há nenhum problema, porque é Ele que deu origem a todos. Mas, quando é dito que o crente é filho de Deus, aqui é num sentido especial, diferente dos outros. Ou seja, agora Deus nos eleva ao status de filhos, e como filhos, nós temos participação naquilo que Deus tem, a semelhança de Cristo homem, filho de Deus também. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E tenho repetido aos irmãos aqui diversas vezes isso, para dizer que, como filhos então de Deus, nós temos agora um relacionamento especial com Deus, e Deus conosco. Ele nos trata como filhos e filhas. E entendo os irmãos aqui, a grandeza do amor dele por nós é do tamanho dele. Eu estou usando a palavra tamanho aqui porque é a maneira que a gente tem que de se comunicar, porque não tem como ser diferente. Deus, descrever o ser de Deus não é assim tão simples, e não, é difícil de fazer isso. Mas ele usa a linguagem humana para isso. Então, ele diz, olha, a grandeza do amor de Deus, ele diz, ao ponto de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus, ou sermos chamados filhos de Deus. E João está dizendo isso para a igreja. Ele diz, olha, vocês têm que entender isso, veja a grandeza do amor de Deus. E essa grandeza de amor, ele então responde em atitudes. E quais delas? Primeiro, vocês são filhos e filhas de Deus. Então, o crente deve se olhar, e à luz da Bíblia, e não da sua mente ou do que ele acha, mas à luz da Bíblia, que uma vez crente, uma vez transformado, uma vez mudado pelo Espírito Santo, você agora é filho. E como filho, você é herdeiro. E como herdeiro, você tem direito às bênçãos de Deus. Porque o próprio Deus estabeleceu isso.
E João está explicando isso para a igreja. Vocês agora são filhos. Nós somos filhos de Deus. Então, também lá no Evangelho de João, ele vai dizer isso lá para quem ele está escrevendo. Ele diz que a todos quanto o receberam, ele diz no verso 12 do capítulo 1, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filiação aqui agora é uma filiação de aliança. Ou seja, Deus entrou em uma aliança conosco. Somos filhos e filhas. Então, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E é assim como crente que você deve se ver. Mas se vê à luz das Escrituras. E não à luz dos pensamentos que alguém quer colocar sobre vocês. Mas à luz da Bíblia. Então, filhos, então o relacionamento nosso agora com Deus é um relacionamento especial. Deus nos trata assim. Jesus ensinou os seus discípulos a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Então veja que há um relacionamento de filiação. E lembrando os irmãos que vede com o grande amor com que nos tem concedido o Pai, e é importante que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus, porque ele é um amor que não é pressionado por nada. É um amor da sua livre e espontânea graça, ou soberana vontade. Então, nada pode nos separar desse amor de Deus, mas, uma vez conquistado por Ele, uma vez salvo por Ele, transformado por Deus, nada pode nos afastar desse amor. Mas há momentos na vida que nós achamos que não somos amados, por uma simples razão. Tem hora que nós fracassamos, tem hora que nós erramos, aí você fica pensando assim: será que Deus me ama ainda? Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu pecado não vai mais se separar de Deus. E isso aqui não é incentivo para pecar, porque João fala lá em cima que quem é filho pratica a justiça. E ele vai dizer também aqui que quem é nascido de Deus não vive pecando. Né? Mas o ponto é, mas digamos que há momentos na vida de fraqueza que nós podemos nos sentir assim. Mas aí temos que voltar para o texto e olhar o que o texto diz, que Ele nos amou de maneira grandiosa. E nada pode nos separar desse amor que Deus então demonstrou para nós. Então ele diz que agora nós somos chamados de filhos. E a ideia aqui então que nós temos então um relacionamento especial com Deus e Deus conosco. Por isso, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar que nós podemos entrar diante de Deus. Nós podemos falar todo dia com Deus. Nós podemos expor o nosso coração para Deus. E Pedro diz isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. E por quê? Porque Ele é Pai. E não há Pai melhor do que Deus. Ainda que os nossos pais terrenos tenham sido bons para conosco, eles não chegam nem perto da maneira que Deus cuida de nós. Porque Deus cuida como um Pai perfeito, como um Pai grandioso, um Pai que não tem erros. Ele vai nos corrigir, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos educar sem erro, sem injustiça. Então, tudo que Ele faz é perfeito. Os nossos pais ainda podem errar, mas Deus não. Então, João diz: olha, vocês são filhos. E aqui está a prova do amor de Deus por vocês. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã. Como que eu sei que eu sou amado por Deus? Não é porque eu fiz alguma coisa para conquistar Deus, não. Já falei para os irmãos que a gente não conquista Deus. Deus é inconquistável. Mas porque Deus nos regenerou e nos fez filhos. Você é filho e você é filha. Qual a maior prova de amor do que essa? Embora nós vamos ver que tem uma maior aqui do que esta. Então ele diz que agora somos filhos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aí, porque ele diz assim: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa palavra conceder, irmãos, aqui, ela pode ser entendida também como um ato da graça de Deus. Ou seja, nós não merecemos isso, mas Deus concedeu. Nós não tínhamos direitos a isso, mas Deus concedeu. Nós não éramos dignos disso, mas Deus concedeu. Então isso o que é? Graça de Deus. Ou seja, Deus decidiu nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar. Então Ele concedeu isso para nós como graça. Como graça. E lembra os irmãos, graça nós não merecemos. E aqui também há uma outra aplicação importante,
Porque também, ao mesmo tempo que nós podemos nos sentir desanimados, ou talvez não amados por Deus, diante de circunstâncias que acontecem, nós podemos pensar também assim, bom, se eu tenho o que tenho, sou o que sou, porque alguma coisa boa eu fiz para Deus me abençoar. Não, isso também não é verdade. Nós não fizemos. Por isso que a palavra conceder aqui, ela está apontando para a graça de Deus. O favor é merecido dele. Ele fez por nós o que nós não merecíamos da parte dele. Então, João diz, ele nos concedeu. Até eu acredito que, já vi alguns irmãos fazer isso, não aqui, viu? Mas se eu ver também eu vou corrigir. E se eu fizer também, vocês me corrijam, né? Mas, já vi alguns irmãos dizerem, olha, Deus me ama bastante, porque olha como Deus tem me abençoado. É verdade, Ele te ama mesmo, por isso que Ele tem te abençoado. Mas Ele te ama não é porque você fez algo para convencer Ele, não. Ele quis te abençoar. Ele quis fazer isso com você, porque Ele é um Deus de graça. E a graça dele não é uma graça que é influenciada. Ou seja, eu faço algo, convenço Deus e Ele... Bom, agora, não, é o contrário. Eu não faço nada, mas Deus decide me abençoar mesmo assim. Graça de Deus. Então, João diz, foi concedida pelo Pai. E aí ele diz, olha, então recebemos a graça de sermos filhos de Deus. Mas João vai levantando isso mais, ele diz assim, ele vai levando isso a um patamar maior. Ele fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, graça, e a ponto de sermos chamados filhos de Deus, então agora, pela graça de Deus, entramos num relacionamento especial com Ele, de filhos e filhas. Ele diz assim, de fato somos filhos, ele repete, somos filhos de Deus. Então ele diz, olha, isso é um fato, isso é verdadeiro. Deus decidiu isso, então nada pode mudar mais. De fato, somos filhos de Deus. Aí ele vai dizer, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Podemos dizer assim que, por que o mundo não compreende o crente? E por que muitas vezes a atitude de um crente irrita aquele que não é crente? Porque a palavra mundo aqui, irmãos, não é planeta Terra, viu? São pessoas que estão debaixo de um sistema contrário a Deus. Então, ele diz, o mundo não nos conhece. E por que não nos conhece? Porque não conhece Deus. E porque não ama a Deus, também não nos ama. E a nossa atitude como crentes, diante de um mundo que é pervertido, isso produz nele irritação, ódio. Porque eles veem em nós algo de Deus que eles não querem ver. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele fala que o mundo tenta sufocar a revelação de Deus. Por isso que Deus entrega eles ao pecado. Mas por que eles tentam fazer isso? Porque quando eles olham para a revelação de Deus, que há um Deus santo, um Deus vivo e verdadeiro, isso traz nele algum tipo de irritação. E eles querem se revoltar contra Deus e se livrar de Deus, mas não podem. Então, quando olham para o crente e vê as suas atitudes, isso incomoda eles. Isso perturba eles. E eles se irritam. E aí eles lançam ódio contra os crentes. E por que é assim? Porque eles não conhecem Deus. Porque se conhecessem, eles amariam os crentes. Jesus falou isso. Se vocês me conhecessem, vocês não me matariam. Mas porque não me conhecem, é que vocês estão fazendo isso. Então, o mundo não conhece, e é claro que a palavra conhecimento aqui não é só um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental, uma experiência de fato com Deus. Né? Eles conhecem na mente e no coração, então eles têm intimidade com Deus e não têm intimidade com Deus. Então ele diz, o mundo não conhece, por isso que odeiam a vocês, porque eles também odeiam a Deus. Então não estranhem quando vocês forem caluniados ou perseguidos, né? Ou alguém deixar de falar com vocês, porque isso é um bom indicativo. Vocês são crentes. E são convertidos. E quem está do outro lado lá, que está odiando vocês, não conhecem Deus. Porque se conhecessem, não fariam isso. E João está explicando isso para a igreja, diante dos ataques dos falsos mestres. Ele diz, olha, eles não conhecem, eles odeiam, porque também eles odeiam a Deus.
e não conhecem a Deus de maneira experimental, vamos dizer assim. E aí então no verso 2, João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ele repete de novo, ele diz: somos filhos de Deus. Ele vai gravar isso na mente dos crentes e diz: olha, veja com grande amor que Deus nos amou, somos filhos. Aí ele repete: de fato somos filhos. Aí ele repete de novo: amados, agora somos filhos. A palavra amados, irmãos, embora a gente pode entender isso também, não é que João está dizendo assim: olha, vocês são meus amados. Eu creio que isso é implícito. Mas é interessante que o termo que João está usando aqui, é que ele está dizendo assim: olha, vocês são amados de Deus. Vocês são amados por Deus, é isso que João está dizendo. Então, quando ele diz amados, ele está dizendo que Deus ama eles. E aí ele diz, então, agora somos filhos. Aí ele continua dizendo: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, João fala assim: somos filhos, mas ainda tem algo que não aconteceu em nós. Ele diz: quando Cristo se manifestar, nós veremos ele se manifestar nos ares. E quando nós vermos Cristo se manifestando no ar, nós seremos semelhantes a ele. Então, aqui João está falando da transformação que nós teremos na vinda de Cristo. E segundo o que João está dizendo, olha, nós somos filhos, já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. No entanto, ainda falta algo acontecer: sermos glorificados como Cristo. E quando Cristo se manifestar nos ares, nós vamos vê-lo. E quando nós vemos a Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Não vai dar tempo aqui de eu escrever tudo isso, mas teremos um corpo que não morrerá mais. Teremos um corpo que não vai envelhecer mais. Teremos um corpo onde você não terá mais tristeza, não terá dor, não terá sofrimento. Teremos um corpo, então, glorificado, um corpo capacitado a viver no novo céu, na nova terra, que não terá mais a influência desse mundo mau. Um corpo que é impecável, jamais pecaremos. Jamais teremos um pensamento mau, um pensamento ruim, porque esse corpo será transformado à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Então, João diz: olha, isso ainda vai acontecer, isso é obra da graça de Deus, nosso Pai. Seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Quando nós o contemplarmos. Então, João diz, ele vai se manifestar, nós veremos, e ao vermos a Cristo, seremos então semelhantes a Ele. Isso aqui, irmãos, é algo consolador. E eu não vejo o dia disso acontecer. Chegará um dia na nossa vida, e esse é o nosso final como crente, sermos a semelhança de Cristo. Por isso que Cristo é chamado a primícia dos que dormem. E por que as primícias? Normalmente, nas colheitas, né, dos judeus, eles tinham que pegar os primeiros frutos da terra e levar até Deus. E normalmente os primeiros frutos eram algo maravilhoso. Ou seja, alguém que plantava ali pera, vamos dar um exemplo aqui, não é? Quando ele chegava lá no pé de pera dele e via as peras, era algo encantador, era algo belo. Então aquilo ali tinha que ser dado para Deus. Mas quem fazia isso, na colheita seguinte, ele colhia os frutos como se fosse o primeiro fruto. Era tão belo quanto o primeiro. Então isso quer dizer que, assim como Cristo é belo, seremos semelhantes a Ele que é o primeiro. Ele é o modelo para todos. É como se Deus dissesse: olha, os primeiros frutos que são meus, é um modelo para os frutos que virão depois. Então, entregue as primícias para mim, e vocês terão a mesma qualidade. Ou seja, então, Cristo Jesus, Ele é a primícia. E, assim como Cristo é belo, seremos belos assim também como Cristo é. Como Ele foi transformado. Então, o corpo glorificado de Cristo é um modelo para todos aqueles que serão também redimidos e glorificados por meio do poder
de Deus. Então João está dizendo, assim também nós seremos, no dia da glorificação. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o final seu, é o meu final. Não é um final que vai acabar, é um final que, desse mundo, né, nós vamos acabar neste mundo, com um corpo glorificado, e no mundo vindouro, que Cristo também vai restaurar, nós estaremos com esse corpo glorificado, à semelhança de Cristo Jesus. Então esse é o fim de todo crente verdadeiro, aqueles que são nascidos de Deus. E aí João então vai aplicar o último teste. Ele diz assim, no verso 3, a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A palavra esperança aqui, ela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela soa um pouco diferente daquilo que nós temos no nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Normalmente, quando a gente fala, eu tenho esperança, normalmente a esperança, ela é uma possibilidade, pode ou não. A palavra esperança aqui, usada por João, e também lá no Antigo Testamento, significa certeza absoluta. Isso de fato vai acontecer. Não é uma possibilidade, não é apenas uma, será, pode ser que sim, pode não. É uma certeza, é uma segurança. Então João diz, olha, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, ou essa certeza. Então, a ideia é que o crente tem certeza que isso vai acontecer. E nada consegue tirar isso do coração dele. Ele tem certeza que Deus o ama, ele tem certeza que ele é filho de Deus, ele tem certeza que Deus agiu com graça e misericórdia sobre a vida dele, é isso que João está ensinando. Ele tem certeza que Cristo vai se manifestar, e quando Cristo se manifestar, ele vai contemplar a Cristo e será semelhante a Cristo, e essa segurança que ele tem, essa certeza que ele tem, é que leva ele a purificar o seu coração. E a palavra purificação aqui, é que o crente, ele procura amortecer em seu coração toda aquela corrupção que quer enganá-lo, ou conduzi-lo ao erro. Então o crente, tendo essa certeza, ele vai então purificar o seu coração, de uma maneira que ele não vai permitir que o seu coração o engane, o enrede. Ele vai olhar para Cristo. Ele vai dizer, não, espera aí, eu vou me santificar mais. Eu vou buscar ter uma vida mais piedosa, uma vida mais santa, porque eu estou certo do que Deus fez por mim e fará por mim. Então essa certeza purifica o coração do crente e não o desanima. E não leva a se entregar ao pecado. Pelo contrário, ele rejeita o pecado na expectativa daquilo que Deus fez e tem feito em favor dele. Então João diz que aquele que tem essa esperança, ele se purifica. E por que João diz isso? Porque os falsos mestres, eles só eram moralistas, legalistas, mas tinham uma vida depravada. Depravada. Os irmãos podem perceber uma coisa. Quem gosta muito de regrinha, tome cuidado, porque por trás da regrinha, ele está escondendo algum pecado. O perfeccionista, ele tem esse problema. Ele busca ser perfeito e luta para ser perfeito, mas há algo imoral escondido por trás daquilo que ele está tentando fazer. E os falsos mestres eram assim. E João diz, quem olha para as promessas e crê nelas e tem segurança, esses se santificam, porque esperam na graça de Deus. Na graça de Deus. E eu vou aqui concluir. E João, então, ele vai dar aqui ele vai exemplificar, então, aqui esse amor de Deus por nós. E ele vai dizer assim no capítulo 4, ele diz assim, no verso 9 e 10, ele fala, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aí ele continua, o amor de Deus em nós, no verso 9 aí, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Então, João fala assim, olha, aqui está a prova do amor de Deus. Ele enviou Cristo, e nós vivemos em Cristo. E ele enviou Cristo para ser propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação é uma referência ao propiciatório, lá do Antigo Testamento. Como que funcionava isso? O cordeiro, então, era morto, o sangue era jogado sobre o propiciatório, e Deus, então, declarava perdão àqueles que estavam ali. Então, ele está dizendo que Cristo, então, derramou o seu sangue em nosso lugar, e o seu sangue, então, perdoou os nossos pecados. E ele está dizendo, então, veja o amor de Deus por nós. O seu filho foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Completo. Completo. Então, você quer mais prova disso de amor? Você não precisa orar assim, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, então faz isso. Não, você precisa olhar para a Bíblia e veja o que Deus já fez. Não pede para que Deus faça, olhe pelo que Ele já fez. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por todos nós. Não nos dará com Ele, porventura, todas as coisas? Está lá em Romanos, capítulo 8. Então, meus irmãos, eu quero aqui fazer algumas aplicações. Primeira delas, aprenda a contemplar o amor de Deus. Houve um puritano chamado John Owen, e ele estava chegando perto da morte, e ele escreveu um livro, A Contemplação de Cristo, ou da Glória de Cristo. E sabendo que ele estava prestes a ser chamado para a glória, ele começou a estudar mais a pessoa de Cristo, mais do amor de Cristo, mais da obra de Cristo. E isso confortou grandemente o coração dele. Ele procurou entender ele mesmo em Cristo Jesus e no amor que Deus revelou por meio de Cristo Jesus. Então, nós devemos aprender a contemplar o amor de Cristo por nós nas Escrituras. E não ficar imaginando ou tentando sentir isso. Não, não faça isso. Mas olhe para a Bíblia e deixe a Bíblia dizer para você o tanto que Deus te ama. E aqui está a grandeza do amor dele por você. Ele deu o seu Filho. Ele te fez filho. Ele concedeu bênçãos que você e eu não merecemos. Mas Ele fez isso por nós. Então, contemple mais do amor de Deus nas Escrituras. E deixe que essa verdade bíblica domine o seu coração. Então, contemple do amor de Deus. Lembre que você é um filho e uma filha. Você tem os mesmos direitos agora. Você tem os mesmos privilégios agora em Cristo Jesus. Então você não precisa se aproximar de Deus com medo ou com terror, mas Ele é seu pai agora, e você é filho dele. E Ele te trata com amor. Ele te trata com todo o carinho que Ele tem, porque Ele te chamou para isso. E mesmo quando você estiver passando por situações difíceis, lembre da aliança. Ele prometeu nos amar eternamente. E o crente vê assim, ainda que ele não entenda o sofrimento, ou que ele passe por ele, diz, mas Deus me ama mesmo assim. Ele prometeu isso, então isso é um ato do amor dele por nós. Então lembre disso, que você como filho, e como filha, você é amada e amado. E você tem livre acesso a Deus. E lembre do seu futuro. Isso é certo, isso é verdadeiro. Quando Cristo se manifestar, seremos como Ele. Aqui nós vamos ter problemas de saúde. Aqui nós teremos dificuldades. Mas haverá um dia que tudo isso vai acabar. E todo crente verdadeiro almeja isso. Ele busca isso, ele deseja isso. Ele não vê o momento disso acontecer. O dia que nós seremos semelhantes a Cristo Jesus. E como as primícias. E por fim, meu irmão, guarde o seu coração. Purifique ele. Ou seja, não permita que o pecado domine o seu coração. Ainda como crentes, existe um restante da natureza corrupta em nós, que tenta-nos a não crer em Deus, a não viver uma vida que deve agradar a Deus. Então, lute com o seu coração. Guarde no seu coração coisas boas. É isso que Paulo vai dizer. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é íntegro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe a sua mente e o seu coração. Então, que nós venhamos a amortecer essa natureza má que há no nosso coração por meio das promessas
que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos assim. Amém.